Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos estar lendo agora do versículo 11 até o versículo de número 16. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 11 até o 16. Amém? Diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser reveladas pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra, poder eterno. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de estarmos aqui, Senhor, dentro da Tua casa, para poder cultuar o Teu santo nome, ofertar a Ti, e nesse momento, Pai, ouvir a Tua palavra. É o único alimento, Deus, que pode alimentar e saciar a nossa alma, é a Tua palavra. Por isso, Pai bendito, fala conosco hoje, Senhor, de uma forma poderosa, que cada um de nós possamos sair daqui, Deus, edificado pela Tua palavra, Senhor. Deus, se existe, Pai, alguém no nosso meio que ainda não foi alcançado pela Tua graça maravilhosa, que ainda não teve o seu coração regenerado, que ainda não teve a sua vida justificada e glorificada, Senhor, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, só o Senhor Deus pode, Senhor, agir, tem poder para agir no coração, Senhor, deste ouvinte, Pai. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, age, Senhor, de maneira poderosa, transforma corações, Senhor, nesta manhã, e que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Deus, pois assim nós te oramos e já te agradecemos. Amém, Jesus, e amém. Podeis se assentar, irmãos. Irmãos, como nós falamos algumas semanas, do versículo de número 3 até o versículo de número 10, Paulo ele falando dos falsos mestres, que só pensam em lucro, ou só pensam em enriquecer através da religião, ou seja, através do cristianismo. A intenção desses homens é o quê? É enriquecer. E Paulo também falou do versículo anterior, que nós, como homens de Deus, nós temos que viver de uma maneira piedosa e que com contentamento, ou seja, com satisfação em Deus, sabendo que não trazemos nada para esta vida e não podemos levar nada dela. E agora Paulo, ele vai focar nesse destinatário que é Timóteo. Timóteo, como todos bem sabem, como foi no início, falado no início desta carta, Timóteo ele foi deixado em Éfeso para poder assim organizar as coisas que estavam acontecendo em Éfeso. Estavam entrando os falsos mestres dentro da igreja e falando coisas abomináveis, falando de leis, falando de outras coisas, e assim até mesmo enriquecendo
à custa da igreja. E Timóteo foi deixado lá através de Paulo para que pudesse colocar ordem naquele ambiente, ou seja, naquele lugar. E agora, Paulo, ele vai se voltar para Timóteo. Ele está falando para Timóteo, ele está ensinando para Timóteo como que Timóteo tinha que organizar as coisas dentro da igreja de Deus. E agora ele vai se voltar para Timóteo. Ele gastou um bom tempo falando dos falsos mestres. Agora ele se volta para Timóteo. E olha agora, irmão, o tratamento que ele dá a Timóteo. Ele fala assim, ele inicia o versículo 11 falando assim, ó, tu, ele apontando para Timóteo, tu, porém, ó homem de Deus. Ele não chama Timóteo, ele não chama Timóteo pelo nome, mas ele fala assim, tu, porém, ó homem de Deus. É interessante, irmão, que nós acabamos de ver que os falsos mestres, eles eram dominados pela cobiça, eles eram escravos do pecado, eles tinham caído em armadilha, mas agora, Timóteo não, ele está falando assim, ó, tu, porém, ó homem de Deus. Esse tu, porém, aqui, o que Paulo está fazendo? Ele está fazendo um contraste entre o homem de Deus e aqueles falsos homens. Enquanto ele está falando dos falsos, ele está falando qual é a atitude dos falsos, qual é o caráter dos falsos, qual é a imoralidade dos falsos. Os falsos são os falsos. Eles adquiriram o falso evangelho e eles estavam ensinando os falsos evangelhos, e as pessoas que estavam recebendo esses ensinos estavam se tornando também os falsos crentes, porque tudo era falso. Agora para Timóteo não, ele fala assim, tu, porém, ó homem de Deus. É interessante, irmão, que do versículo 3 até o versículo de número 10, a gente vê que Paulo, ele falou que aqueles homens eram os homens do dinheiro, que aqueles homens eram os homens da contenda, que aqueles homens eram os homens invejosos, aqueles homens eram pervertidos, aqueles homens eram afastados da verdade, e aqueles homens também eram perdidos, porque no versículo de número 9, ele fala que aqueles homens se afogam na ruína e perdição, eram os homens perdidos. Agora Timóteo não, quando ele se volta para Timóteo, ele fala assim, tu, porém, ó homem de Deus. O interessante, irmão, que essa designação de homem de Deus no Antigo Testamento, quando Deus ele usava essa palavra no Antigo Testamento, eram pessoas que Deus ele confiava um tipo de ofício. Quer ver? Acompanhe comigo aqui em Deuteronômio, capítulo de número 33, versículo 1, por favor. Deuteronômio, capítulo de número 33, versículo 1. Olha o que diz. Esta é a bênção que Moisés, o que Moisés é? Homem de Deus. Acompanhe comigo também em 2 Crônicas, capítulo de número 8, versículo 14, por favor. Olha o que diz também em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 14. Diz assim, olha, também, segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs o turno dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelo seu turno a cada porta, porque tal era a ordem de Davi. O que Davi era? Homem de Deus. Outro ponto também, outra referência também, nós vamos encontrar em 2 Reis. Acompanhe comigo em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz também. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: então lhe enviou o rei um capitão de 50, com os seus 50 soldados,
que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz: desce. Quem é esse homem de Deus? Elias. Então, quando os capitões chegam lá com uma ordem de Acabe, ele chama Elias como homem de Deus. Então, no Antigo Testamento, essa designação de homem de Deus era porque esse homem, essa pessoa, tinha recebido um tipo de ofício. E Paulo aqui, ele está chamando Timóteo de homem de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus. Ou seja, era uma possessão peculiar, né? Era um embaixador especial, era uma pessoa que tinha um compromisso com Deus. Deus tinha dado uma ordem a essa pessoa, esse homem de Deus. Ele estava representando quem? Deus. Por isso que quando as pessoas se davam face a face com esse homem, eles tinham temor, irmão, temor. Você vê quando Samuel, ele chega lá na casa de Jessé, o pessoal fica atemorizado, porque era um homem de Deus, indo numa família, um encontro de uma família, ou seja, o temor era grande quando um homem de Deus chegava numa residência, chegava numa cidade. Por quê? Porque sabia que poderia ser uma repreensão do próprio Deus. Então, todas as vezes quando a gente vê homem de Deus no Antigo Testamento, era um representante, era uma pessoa que tinha um ofício de Deus. Deus tinha dado essa responsabilidade para essa pessoa. Sendo que Paulo, ele acabou de dizer que os falsos mestres, eles não eram homens de Deus. O senhor dos falsos mestres era o dinheiro. O senhor do homem de Deus é o próprio Deus. É por isso que Paulo está deixando bem claro quem é Timóteo. Timóteo não pode se comparar com os falsos. Timóteo, ele não pode imitar os falsos. Timóteo não pode ser seduzido pelos falsos. Por quê? Timóteo é uma pessoa diferente. Os falsos cogitam coisas dessa terra. O homem de Deus cogita as coisas do céu. É muito diferente, irmão. O que Paulo está focando aqui para nós. Nós, quando somos incumbidos por Deus, o nosso foco não é coisa terrena. Nosso foco é coisas dos céus. As coisas terrenas só acrescem com o que Deus dá. Mas qual é o nosso foco? As coisas do céu. O que engordava a vida dos falsos mestres? As coisas terrenas. E o que sacia a vida do homem de Deus? As coisas dos céus. E Timóteo, e quando Paulo ele fala assim, pode ver quando ele fala assim, tu porém, homem de Deus. Isso aqui, irmão, Paulo ele está intensificando para Timóteo quem ele é. Ele está falando assim, tu porém, homem de Deus. Ele está especificando quem Timóteo é, ele está indicando quem Timóteo é. Tu porém, homem de Deus. Todas as vezes quando Paulo ele usa esse artigo, homem de Deus, ele está intensificando, ele está indicando, ele está dando ênfase quem Timóteo é. Tu porém, homem de Deus. O que Timóteo é? Um homem de Deus. Um homem de Deus. E o que um homem de Deus ele tem que fazer? E o que uma mulher de Deus tem que fazer? E o que um jovem de Deus tem que fazer? Paulo está falando, foge destas coisas. Foge dessas coisas. Timóteo, ele tem que fugir do orgulho, da vaidade, da avareza, da ganância. Nós, como fomos salvos, nós temos que fugir dessas coisas, irmãos. É porque agora, se a gente for ver, quando a gente vai estudar a fundo algumas doenças que estão se encontrando por aí, na medicina, mas que na Bíblia diz outras coisas.
eles, para falar que o pecado é uma doença, eles estão dando nomes, outros nomes ao tipo de pecado, mas que nada, é pecado. Só estão mudando o nome para a gente conviver com aquilo ali, mas é pecado. Orgulho. Tu, porém, o foge. Os falsos mestres eram o quê? Orgulhosos. O que é ser orgulhoso? É só pensar em si. Você vem em primeiro lugar. Você sempre está na primeira pessoa. E qual é o nome que estão dando agora sobre o orgulho? Narcisismo. O que é o narcisismo? Pessoa que só pensa em si. Primeiramente a ele. Mas quando a gente olha para a Bíblia, é orgulho. Então estão dando nome, outros nomes a pecados para a gente saber conviver com aquilo ali, mas que a Bíblia está falando que é pecado. E o que nós temos que fazer? Fugir dessas coisas, irmãos. Fugir dessas coisas. Foge dessas coisas. Em lugar, irmão, de servir-se da religião para enriquecer, Timóteo, ele tinha que servir a religião para agradar a Deus. Por isso que Paulo está falando: tu, porém, homem de Deus. Irmãos, pastor, membros, precisam fugir dessa sedução do desejo de ficar rico, irmão. Porque a gente viu esse desejo de ficar rico. Estudamos semana passada, aqueles que querem ficar rico, caem. Eu frisei muito bem aqui semana passada, caem. O que é cair? Ficar debaixo de um poder. Cai em tentação, em ciladas, ficar preso dentro de uma armadilha. O pastor, ele precisa, os irmãos precisam fugir da ganância, porque essa ganância, ela só te leva numa direção, é o que Paulo falou, ruína e perdição, ruína e perdição. E o interessante é que quando Paulo fala assim, ó, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, essa palavra que foge, ele está no verbo presente do indicativo, que está indicando o quê? Algo constante. Não é eu fugir ontem, não é eu fugir hoje, ou fugir amanhã, é eu estar fugindo sempre, porque essas coisas sempre vão estar martelando, irmão, no nosso coração, na nossa mente. E é por isso que Paulo está falando, foge destas coisas, foge dessas coisas. O homem de Deus tem que fugir dessas coisas. O homem de Deus, irmão, ele não pode nascer e nem cair nessas coisas, porque quando Paulo fala aqui, ó, tu, porém, o homem de Deus, foge dessas coisas, que coisas são essas? Tudo aquilo que ele acabou de falar. Lá no versículo de número 4, ele fala, infatuado, nada entende, mania por questões de contenda de palavras, de que nasce, olha, inveja, provocações, difamações, suspeita maligna, altercações sem fins. Tudo isso Paulo está falando o quê? Foge destas coisas. Foge disso. Foge de todo tipo de vaidade. Foge disso. Foge dessas coisas. É claro, irmão, tem ocasião que fugir é sinal de covardia. E tem ocasião que fugir é sinal de sabedoria. Abre comigo a palavra de Deus em Neemias, capítulo de número 6. Vamos ler aqui Neemias, por favor. Neemias, capítulo 6.
Olha o que diz Neemias capítulo 6, irmãos. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontre-me-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não podereis descer, porque necessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, querer ser rei deles. Ou seja, o que esse Gerson estava fazendo aqui? Esse Gesem estava fazendo aqui? Ele estava falando o seguinte: olha, estão dizendo por aí que você está edificando o muro, vai se rebeliar contra a Babilônia, vai se rebeliar contra o rei Estarxerxes na época, você vai se rebeliar contra os medos de Pérsia, você vai se rebeliar, e você está construindo esses muros para poder ser rei deles, Continua a leitura, ó, versículo 7. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras: vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhe: tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Porém, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos junto à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-me. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, olha o que Neemias falou: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que eu enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. O que estava acontecendo aqui? Quem poderia entrar no templo? Somente o sacerdote, sumo sacerdote. E o camarada está falando assim: olha, vão te matar, hein, Neemias? Vamos entrar no templo. Neemias está falando assim: como posso eu entrar no templo? Como eu fugiria? Então tem momento, irmão, que nós não podemos fugir da batalha. Há ocasiões que o crente não pode fugir. Timóteo, ele não tinha que fugir dos falsos mestres. Por que Timóteo ele não tinha que fugir dos falsos mestres? Acompanhe comigo aqui em 1 Timóteo capítulo 1. Olha o que diz aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 1. É uma diferença muito grande, irmão. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas. Olha, Timóteo não tinha que fugir. Timóteo ele tinha que admoestar certas pessoas. O que Timóteo tinha que fugir aqui?
dos falsos ensinos. O que Timóteo ele tinha que fugir aqui, irmão? Dos falsos mestres, dos seus ensinos. Os falsos mestres, Timóteo tinha que combater. Agora, os falsos ensinos, Timóteo ele tinha que fugir. Existem pessoas que nós temos que combater. Dos ensinos, nós temos que fugir. É por isso que existe uma disciplina que nós chamamos de apologética. O que significa isso? Defender a fé. Então nós estamos aqui para defender a fé. E os falsos ensinos? Nós estamos a fugir dos falsos ensinos. Timóteo, Paulo, quando ele vai falar aos filipenses, ele falou quem ele era. Ele era um soldado, ele estava incumbido na defesa do Evangelho. Então nós temos que combater as heresias, mas fugir da sedução delas. Nós não podemos, irmão, agarrar, aprender, ser ensinado por aquilo que é falso. E hoje, irmão, infelizmente hoje, muitas coisas têm acontecido e muitas pessoas estão acreditando que é homem e mulher de Deus. E na verdade são seduções diabólicas. Pessoas com suas sutilezas, pessoas usando sutilezas, palavras bonitas, enganando muitas pessoas. Muitas pessoas olham pela internet e dizem: ó, que grande mulher, ó, que grande homem. E se você não conhecer a doutrina bíblica, você vai ser seduzida como Eva foi. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Abre comigo aqui, irmão, na segunda carta aos Coríntios do apóstolo Paulo. Olha a preocupação de Paulo, irmão. Irmão, as coisas é de uma maneira sutil, tremenda que acontece. É uma sutileza, os falsos ensinos penetrando na igreja, que se a gente não tiver cuidado, olha a preocupação do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11. Olha o que Paulo fala, irmão. Por favor. Olha o que ele fala no versículo de número 3. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, como que a serpente chegou para conversar com Eva? Como que a serpente ela seduziu Eva? Como que a serpente conseguiu confrontar a palavra de Deus com a sua palavra? Como que ela conseguiu levar Eva na sua sedução, na sua artimanha? E olha o que Paulo está falando, irmão. Olha o que os falsos mestres fazem na igreja. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade, da pureza devida a Cristo. Simplicidade. Paulo está combatendo, Paulo está falando: ó, eu tenho receio de todo aquele trabalho que Paulo fez. Irmão, entenda uma coisa: a preocupação de Paulo é com aquele povo que Deus falou assim: ó, eu tenho muito povo para poder salvar nessa cidade aí, Paulo.
Paulo, ele poderia descansar, porque foi Deus falando para Paulo. Paulo, quando chega nessa cidade de Corinto, o que Paulo quer fazer? Quer partir dela. A perseguição estava feroz. E Paulo, quando ele pensa sair, Deus fala assim: Paulo, fica neste lugar, porque eu tenho muito povo para poder salvar. E passou um tempo, Paulo durante 3 anos naquela cidade. Daqui a pouco Paulo está escrevendo a segunda carta, falando: eu tenho receio de vocês serem enganados pelos falsos profetas. Como que Eva caiu? Com sutileza, com artimanha. E aonde que a igreja tem caído, irmão? Com essas sutilezas, com essas artimanhas. Olha que coisa bonita. Não. O que é coisa bonita? É o que Paulo está falando. Simplicidade do Evangelho, a pureza do Evangelho. Mas claro, irmãos, existe um momento que nós temos que fugir. E essa nossa fuga não é sinal de covardia, mas é sinal de sabedoria. Sabedoria, irmãos. É quando Paulo ele fala para Timóteo: foge dessas coisas. Todo homem e toda mulher de Deus, como pessoas sábias, vão fugir dessas coisas. Não vão ser influenciados dessas coisas. O que é fugir? O que é fugir dessas coisas? É eu nem passar por ali. Tem um camarada ali roubando ali na rua, ali. Eu vou passar ali? Não vou. Porque eu sei que ele está fazendo. Eu vou fugir dele, vou dar a volta. Eu vou fugir. Eu sei que esse camarada fala um falso ensino. Eu vou ouvir os seus ensinamentos? Não, eu vou fugir dele. Eu posso combater ele, porque eu sou homem de Deus, a verdade está impregnada em mim. Agora, dos seus ensinos, eu tenho que dar a volta, eu tenho que fugir. Os falsos mestres, lá no versículo de número 3, falam que eles não concordavam com a sã palavra de Deus. Eles fugiam da palavra de Deus. E o que nós temos que fazer? Fugir dos seus falsos ensinos. Fugir dos seus falsos ensinos. Acompanhe comigo, irmão, em Gênesis capítulo 39, versículo 12. Olha o que é fugir com sabedoria. E existem alguns conselhos para a gente fugir na Bíblia. Gênesis capítulo de número 39, versículo 12. Diz assim, Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos delas, saiu fugindo para fora. Quem usou de sabedoria aqui? José. José fugiu, porque foi um homem sábio, homem de Deus, homem que sabia o que Deus tinha informado, tinha revelado para ele. Homem de Deus. E ele fugiu daquela tentação. Então existem alguns conselhos que a gente vai ver que a Bíblia manda a gente fugir. A Bíblia manda a gente fugir. Acompanhe comigo aqui 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Olha o que Paulo fala. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que fugir, irmão, da impureza sexual. Olha o que diz aqui do capítulo 6, versículo 18. Olha por quê. Olha que esse pecado, por mais que nós saibamos que todo pecado é pecado, mas como já foi falado aqui na aula de terça-feira, existe grau de pecado diante de Deus, existe graus de pecado.
É por isso que Jesus falou: maior pecado tem quem me entregou a ti, quando ele falou para Pilatos. Ele está falando: Pilatos, você tem pecado, mas maior pecado do que o seu é aquela pessoa que me entregou a ti. Então existem pecados, irmãos, que é mais grave. E olha o que Paulo ele fala aqui, versículo 18, capítulo 6, versículo 18, ele fala assim, ó: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E o que nós hoje vemos, pastores, membros, homens, mulheres caindo em pecado sexual. E o que Paulo fala? Fuge da imoralidade, fuge da impureza. O que nós temos que fazer? Passar longe, irmão. Passar longe. O que José fez? Fugiu, largou. Imagine se José fica: não, não me toque, não, tira a mão daqui. Não, ele largou, ele saiu, correu. Quem trabalha noite e dia para nos pegar nesses tropeços é aquela pessoa que nos conhece também. É aquela pessoa que vê o que nós estamos acessando na internet. Antigamente, uma pessoa, para ter seus prazeres de repente aliviado, carnais, ele tinha que ir numa banca de jornal comprar revista. Agora não, agora está aqui na palma da sua mão. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir. Eu não posso, irmão, receber alguma notificação no meu Instagram, na minha internet, alguma coisa, e dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha nisso aqui. A Bíblia manda eu fugir, eu tenho que deletar, eu não tenho nem que abrir aquilo ali, eu tenho que deletar aquilo ali. Se eu sei que alguma pornografia, se eu sei que alguma mulher obscena, eu tenho que deletar aquilo ali, eu tenho que fugir. É o que Paulo está falando: fuge da impureza. O diabo ele vai começar a trabalhar aqui na minha mente, na tua mente. Ele vai te influenciar. É o que Paulo está falando: eu receio. Assim como a serpente enganou, eu receio. E essas coisas, irmão, ela nos influencia a nossa mente. Trabalha aqui, ó. Se lembra, rei Davi? Trabalhou aqui, ele viu, ele apreciou pelos olhos, concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. Temos que fugir, irmão. Todos nós temos que fugir. É o que Paulo está falando: fuge. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, olha aqui, da onde que nós temos que fugir também. (10, 14) Portanto, meus amados, fugir da idolatria. As pessoas acham que a igreja católica é uma idólatra, mas tem muitos evangélicos que são idólatras. Sabia disso? Tem muito crente que é idólatra. Não idolatra a imagem, mas idolatra o personagem. Idolatra o marido, idolatra a mulher, idolatra os filhos, idolatra a casa, idolatra o carro, idolatra o trabalho, idolatra a formação. Isso é idolatria. Paulo está falando: fugir dessas coisas. Essas coisas não podem vir em primeiro lugar. Essas coisas sempre tem que estar em um dos últimos lugares. Porque de acordo com a palavra de Deus, primeira coisa, Deus acima de todas as coisas. Depois, a família acima de todas as coisas. Depois, as pessoas acima de todas as coisas. E depois, as coisas. Sendo que hoje, o que tem acontecido? A gente tem pegado, tem valorizado as coisas e usado pessoas. É o que tem acontecido. Enquanto que a gente tinha que valorizar pessoas e usar as coisas. E estou invertindo. E isso tem acontecido aonde? No meio cristão.
no meio cristão. E é complicado, irmão. Deus, família, de repente eu até esqueci da igreja, pessoas, coisas. Eu não posso amar pessoas mais do que a minha família, eu tenho que amar minha família e depois pessoas. Eu não posso amar os incrédulos mais do que a igreja, eu tenho que amar a igreja, depois os incrédulos. É isso que a Bíblia nos ensina. Fazei bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Primeiro vem o doméstico da fé. Sendo que às vezes nós queremos amar mais os ímpios, mais os incrédulos, do que os irmãos. E a gente tem invertido isso, essas ordens que a Bíblia ela organizou, as ordens: amar a Deus, amar a família, amar a igreja, os irmãos, amar os incrédulos. Por último, as coisas. Uma vez eu ouvi o pastor falando, e é uma coisa muito interessante. E eu ouvi também de um outro rapaz também, muito interessante. Não sei se eu acho que ele não é crente, mas eu ouvi o pastor falando que às vezes nós pegamos deixamos aquele jogo de prato, tá lá. Quando chega uma visita na nossa casa para a gente poder almoçar, a gente coloca lá, é só para a visita. E para a família? Não, para a família é aquelas coisas de plástico, aquelas coisas mais, sabe, mais sem valor. E para as pessoas de fora, não, tem que ser aquele jogo de prato. E tinha que ser invertido. E tinha que ser para a família. O melhor é para a família. Aqui, isso aqui é para a família. E eu ouvi uma coisa pela internet. O CEO da Netflix, alguém viu isso aí? Viu? Rolou na internet, a Lúcia viu. O que o CEO faz toda terça-feira, da 4:00 da tarde, ele já não atende mais ninguém. Ele vai embora para casa, porque toda aquela noite ele sai para poder jantar com a sua esposa. Não tem reunião da vida que faz aquele homem ali adiar. Toda terça-feira. É o que o rapaz estava falando na internet desse CEO da Netflix. Tem coisas que a gente tem que aprender. Porque os filhos das trevas às vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. É triste, irmão, essa realidade, mas é o que acontece no nosso meio. E Paulo está falando, fugir da idolatria. Depois, quando a gente pregar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, vai falar, foge outro sim das paixões da mocidade. Vai mandar Timóteo também fugir das paixões da mocidade. Ou seja, tem que fugir de tudo que está associado, tudo aquilo que está associado dos ensinos dos falsos mestres, nós temos que fugir, principalmente da ganância do dinheiro. A gente vê, irmão, que Paulo, ele evitou cuidadosamente qualquer aparência do amor ao dinheiro. Olha só em Atos capítulo 20, olha o discurso de Paulo, Atos capítulo 20, versículo 33 ao 35, por favor. Olha o que ele fala. O seu discurso de despedida aos anciões de Éfeso, olha o que ele lembrou para esses homens. Olha só coisa interessante, o apóstolo Paulo. Capítulo 20, versículo 33 ao 35. De ninguém cobicei prata. Ele está falando dele, tá? Ele aqui está falando dele. De ninguém cobicei prata. Então Paulo, ele tinha poder para poder falar. Poder. Uma vez, eu vi esses dias agora, no Instagram, o pastor Mateus, né, lá da Lagoinha, esse que veio aqui na nossa igreja pregar.
E ele estava falando, o pastor Augusto Nicodemos estava dando testemunho. Que perguntaram para ele se ele cobrava para poder pregar, quanto que era. Ele falou assim: cobrar não cobro, eu não cobro. Eu só pago a passagem. Se a pessoa puder pagar um hotel, bem, senão eu fico na casa, eu posso me hospedar na casa da pessoa, mas cobrar não, se a pessoa quiser me dar uma oferta, tudo bem. E o pastor Mateus estava explicando aquilo ali. E eu coloquei lá, nos comentários, eu coloquei que o pastor Mateus, ele até então, ele poderia colocar aquele vídeo, ele poderia falar, porque ele veio na nossa igreja e não cobrou um centavo. Você viu o meu comentário? Eu falei, o senhor tem poder para poder falar, porque o senhor veio na minha igreja, aqui no Rio de Janeiro, não cobrou um centavo sequer. A igreja pagou a passagem de volta, mas o homem não cobrou um centavo sequer. Então Paulo, quando ele está falando aqui, de ninguém cobicei prata e nem ouro, nem veste, Paulo tem poder para poder falar. É o que eu falo para minha esposa. Esposa, quando tem alguma campanha na igreja de comprar alguma coisa, o pastor ele tem que ser o primeiro. O pastor tem que ser o primeiro. O pastor não pode ficar explorando a igreja. Não, a igreja dá, a igreja não, o pastor tem que ser o primeiro. Irmão, vamos entrar aqui numa campanha aqui para poder fazer alguma coisa aqui. Eu tenho que ser o primeiro. A não ser se for o valor mínimo, mas eu tenho que ser o primeiro. Eu não posso ficar somente pedindo à igreja para dar, eu tenho que dar também, eu tenho que estar ali, dando ali também. Porque a nossa palavra tem que ter peso. E Paulo, quando está falando aqui, a palavra dele tinha peso. Quando ele está falando para Timóteo, fuge dessas coisas, porque Paulo fugiu dessas coisas. Olha o que Paulo está falando, irmão. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é misto socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dado que receber. Olha o que Paulo está falando. Então Paulo, ele tinha esse cuidado da aparência do amor ao dinheiro. Olha o que ele fala aqui em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Olha o que ele diz. Por favor. Capítulo 2, versículo 9, 1 Tessalonicenses diz assim, porque vós recordai, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos, ou seja, trabalhamos para não viver à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Ou seja, Paulo trabalhava fazendo tenda para não ser sustentado pela igreja, para que a porta do Evangelho não viesse fechar, as pessoas não tivessem motivo para falar que Paulo era um ladrão, Paulo estava pregando somente por causa do dinheiro. O que Paulo tinha? A roupa do corpo. De repente algumas mudas de roupa, porque as pessoas pegavam seus aventais para as pessoas ser curadas, então algumas mudas de roupa. Mas o que Paulo levava? Nada. Não cobiçava nada. Cobiçava nada. E o que Timóteo está falando? Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, foge dessas coisas, mas a gente só tem que fugir? Não, olha o que Paulo está falando. Antes segue a justiça. Então antes, irmão, nós não podemos somente fugir, nós também temos que seguir. A nossa mente não pode ficar vazia. Não adianta nada eu fugir. Eu tenho que fugir de alguns assuntos, de alguns ensinos, dos falsos. Mas eu tenho que seguir, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que caminhar em velocidade naquilo que é verdade. E é por isso que Paulo está falando: você foge disso, mas segue aquilo. Você dá meia volta por isso, mas persegue isso aqui. Você dá volta, mas isso aqui não. Isso aqui você tem que ir ao encontro, você tem que seguir essas coisas. E o que o Timóteo tinha que seguir é o que Paulo vai falar.
Você, Timóteo, tem que seguir o que é certo. E o que é certo? Segue a justiça. Segue a justiça. Irmãos, quanto mais nós seguimos as coisas de Deus, mais nós temos sede dessas coisas. Sabe? Quanto mais você está próximo de Deus, mais próximo de Deus você quer estar. Quanto mais você segue essas belezas de Deus, mais você deseja essas coisas, porque você começa a experimentar essas coisas. Você começa a sentir o paladar dessas coisas. E você vê como que essas coisas são boas para a nossa vida espiritual. Paulo, tudo indica que foi o terceiro céu. Tudo indica que viu coisas que ele fala que ele não tinha palavra para poder expressar o que ele viu. Tudo indica. Paulo, ele viu uma luz brilhando, o Senhor Jesus chamando, tudo isso Paulo viu. Paulo, ele passou aprendendo com o Senhor Jesus, tudo isso. Mas olha o que esse homem fala, irmão. Acompanhe comigo aqui, Filipenses capítulo 3. Olha como que nós temos que seguir essas coisas. Nós temos que ser incansáveis nessas coisas. Incansáveis. Olha o que diz. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim, ó. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar o que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou avançando. Para onde? Para o alvo. Eu estou seguindo. Para onde? Para a justiça, o que Paulo está falando aqui. Foge dessas coisas, mas segue a justiça. Paulo, ele vai enumerar aqui 6 virtudes, irmãos, que um homem de Deus, a mulher de Deus, um cristão tem que seguir. E primeiro ponto, ele fala a justiça. O que é justiça? Integridade pessoal. É um relacionamento com caráter. É seguir, irmão. Ou seja, fazer o que é certo em relação a Deus e homem. Você faz certo. O que é justiça? É isso. Você faz o que é certo. Se lembra, Jó? Justo, fiel e se livrava do mal. Na balança, Deus, homem, fazia o que era certo. Às vezes nós achamos que fazemos certos para Deus e queremos fazer errado para o homem. Isso não é justiça. Às vezes nós queremos ser justos com os irmãos, mas injustos com os infiéis. Isso não é justiça. Por isso que Paulo está falando aqui, ó, segue a justiça. Honre a Deus. É você honrar a Deus, né? É um estado de coração e mente que está em harmonia com a lei de Deus e que conduzirá a pessoa à piedade. A gente vê quem era justo. Na Bíblia tem vários, mas eu numerei um, Noé. A Bíblia fala que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Quem andava com Deus? Noé. Os seus contemporâneos andavam? Não. Mas a Bíblia fala que ele era um homem justo e íntegro com os infiéis. Todos aqueles homens iam perecer. Mas a Bíblia fala que Noé era justo com aqueles ímpios. Era íntegro com aqueles ímpios. Não adianta nada a gente demonstrar justiça aqui e injustiça lá. Quando segue a justiça, é com Deus e com os homens. É vertical e horizontal. É com todos. Justiça. Segundo ponto aqui que Paulo vai falar, piedade.
O que é piedade? É uma devoção prática, está relacionado com a conduta, com a vida piedosa. Paulo, ele fala disso dele. Quer ver? Acompanhe comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz. Paulo falando agora: vós e Deus sois testemunhas, olha, de modo porque piedosa, justa e irrepreensível procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo falando dele: vocês são testemunha, a vida piedosa, a vida justa e a vida irrepreensível que nós vivemos no meio de vocês. Segundo ponto que Paulo fala aqui, olha, segue a justiça, piedade, né? O que é piedade? É uma vida piedosa, é uma vida, irmão, que está relacionada com a palavra e com vida, ó, entendeu? É você ter a palavra e ter vida. Outro ponto, fé, que ele vai falar aí, ó, a piedade, a fé. O que é fé? Fé pode ser aqui traduzida por fidelidade. Trata-se de lealdade para com o Senhor, inabalável confiança em seu poder, propósito, plano, disposição e promessa. A fé é o ambiente em que existe um homem de Deus. O homem de Deus, ele é movido por fé. Tudo que ele faz é por fé. Sem fé é pecado. Então o homem de Deus, ele vive por fé. O ambiente dele é fé. Ele confia em Deus para manter e cumprir as suas palavras, né? Homem de fé. Outro ponto aqui que ele vai falar: o amor. O que é o amor? É uma atitude de sacrificar pelos outros. O que os falsos faziam? Eles exploravam os outros, eles queriam o bem dos outros, mas o que o amor faz? Se sacrificar pelos outros. É diferente. Enquanto os falsos, eles exploravam os outros, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, seguir a justiça, a fé, a piedade e o amor. Se sacrifica pelos outros, Timóteo. E hoje o que nós estamos celebrando? Páscoa. O maior modelo do que é se sacrificar pelos outros é o modelo de Cristo. Deixou toda a sua glória, espírito, ninguém via, a segunda pessoa estava lá em espírito, mas ele, para se sacrificar por nós, ele assumiu uma carne humana, a humanidade. Deus a gente não vê, o Espírito a gente não vê, mas Jesus, por causa do nosso sacrifício, nós o veremos. Por causa do nosso sacrifício, por causa de nós o veremos ele. Com a nossa roupagem humana. Enquanto o Pai, o Espírito, ninguém vê. Mas Jesus teve que se vestir na nossa natureza. E isso é o exemplo do que é amor. O exemplo do que é amor é Cristo. E o outro ponto que Paulo vai falar também, a constância. A constância. O que é constância, irmão? Dá a ideia de perseverança, de permanecer firme, mesmo diante das dificuldades. É a coragem de prosseguir em meio às adversidades, com plena certeza da vitória futura, né? Então, o que é constância? Perseverar. São pessoas que perseveram. É interessante, foi Caleb. Caleb, jovem, juntamente com aqueles espias, foi espiar a terra. Espiou a terra, viu a terra, voltaram com os 12.
10 falando que a terra era boa, realmente manava leite e mel, mas que aquela terra lá era impossível de ser invadida porque existiam pessoas muito grandes, guerreiros. Caleb e Josué se colocaram: não, nós vamos, Deus nos deu essa cidade, Deus entregou. A Bíblia fala que Caleb, ele perseverou em seguir o Senhor. Se passaram 40 anos, Caleb com 85 anos. Aqui, ó, acompanhe comigo, por favor. E a gente vai finalizar. Olha o que diz aqui Caleb. Números. Eu acho que está em deixa eu ver se está em Números, está em Juízes. Não está em número, não está em Números, tá? Não, mas não está em Números 13 não, que eu vou falar quando ele fala assim, olha, há 85 anos há. Ele já estava com 85 anos. Eu não sei se está em Juízes, está em Josué, eu acho que é Josué 11, na distribuição da terra. Ó, 14, Josué 14. Olha o que diz desse homem, irmão. Acharam aí? Acharam? Ó, Josué 14, versículo 7. Caleb falando, tá? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Olha o que ele fala, irmão, versículo 10. Isso aqui que é perseverar. Olha o que ele fala: eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de quantos anos, irmão? A fé do homem inabalável, constante. O problema é que às vezes nós, como crentes, somos inconstantes. E o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, seja constante. Timóteo, persevere. Homem, mulher de Deus, nós que fomos salvos, nós temos que perseverar até o fim, porque a promessa de Deus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. E por último, olha o que ele fala: a mansidão, poder sob controle. Quando estas virtudes estão presentes, o resultado é mansidão. Então, o que é ser manso? É poder sobre, é você ter poder, é você ter controle na tua vida. No momento de você irar, você tem um poder de não se irar, você tem aquele poder. No momento quando você quer falar alguma coisa, você tem aquele poder. Você tem aquele poder. No momento que você querer, você é manso, sabe? É manso. Calma é uma coisa. A pessoa é calma. Calma é uma coisa. Agora, manso não. Manso já é fruto do Espírito. Calmo não. Calmo, você é calmo, mas vai ter um momento ali que você vai se estourar. Você é calmo. Agora, manso não. Você está ali, ó. Manso, você tem poder. Até no momento você se explodia com delicadeza. Porque você tem um controle nas suas atitudes. Então, quando você olha o que Paulo manda a gente seguir, fugir de todos aqueles falsos ensinos, mas temos que seguir, correr atrás do que? Justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. Mansidão. Irmãos, que nós possamos seguir essas coisas.
Entenda bem, o que Paulo está falando, a gente fugir, foge dessas coisas, é muito mais fácil da gente seguir essas coisas. O que Paulo está mandando a gente seguir é difícil. Se você botar na balança entre fugir daquelas coisas e seguir essas coisas, a nossa carne vai desejar correr atrás daquilo que ele mandou fugir, porque é mais fácil. Mas o que Paulo está falando? Foge dessas coisas. Nunca podemos se esquecer. Quem dita as regras é Deus, não somos nós. Ele sabe como que nós temos que proceder, é Ele que fala, filho, anda desta maneira, filha, anda dessa maneira, filho, faz isso, filha, faz aquilo, é Ele que manda, e nós somos somente súditos, obedecendo ao rei. Ele sempre vai estar certo, nós sempre está errado. O que dar prazer para a nossa carne? Correr atrás daquilo que ele está mandando fugir. E o que dá prazer ao nosso espírito? Seguir aquilo que ele está mandando a gente seguir. Sempre haverá luta, carne e espírito. Foge da carne, segue as coisas do espírito. Vamos colocar de pé e vamos estar louvando a Deus? Glória a Deus.